Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 21 de fevereiro, segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana com muita alegria, com muita fé, com muita esperança e pedir a Deus, já agora, essa graça de termos uma semana abençoada. O Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Então vamos ouvir. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando tereis que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, assim iniciamos a nossa semana, tendo contato com essa palavra, que Jesus vem para expulsar todo o espírito impuro da nossa vida. Quantas e quantas vezes a palavra vai dizer que o mal está dentro e não está fora. E por isso que nós precisamos sempre nos cuidar. Mas ao mesmo tempo, nós temos então, Jesus está descendo do monte com os discípulos e ali aconteceu a transfiguração que nós vimos ontem. E aí o que nós podemos ver então através dessa palavra? Levaram a Jesus, um pai levou um filho, pedindo que pudesse Jesus tirar esse espírito do filho. E é muito interessante, porque nesta passagem nós conseguimos enxergar e ver tantos e tantos pais que sofrem com as dores dos filhos, com as enfermidades dos filhos. Eu fiquei pensando principalmente nos pais que eu atendo lá no Hospital de Amor Infanto-Juvenil, como sofrem por verem o filho ali numa situação tão triste. E ali então, diante dessa situação, o que ele faz? Apresenta o filho a Jesus. Mas Jesus não estava lá, apresentou aos discípulos. Os discípulos oraram, não conseguiram mudar nada. Então Jesus chegou e aí Jesus fala: "Poxa vida, mas cadê a fé de vocês? Ó geração incrédula, quanto tempo mais eu vou ficar aí no meio de vocês?" E eu fico pensando que às vezes Jesus pode falar isso da gente também, porque diante das lutas e batalhas da nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos evoluir, ou passar, porque estamos aí sendo essa geração incrédula.
que não têm uma fé suficiente. E ali aquele pai fala, olha, se pode fazer alguma coisa, por favor, tem piedade. Jesus fala, se pode, tudo é possível para quem tem fé. E para mim fica muito forte isso, porque muitas pessoas se apresentam diante de Jesus com essa partícula se. Se Deus puder, será, né? O será que? Não, eu preciso ter fé. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para quem tem fé. E aquele pai reconhece que ele tem fé, mas que às vezes não é tão forte. Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. E talvez essa é a nossa oração também. Eu tenho fé, mas ainda não é uma fé que me concede passar por essa tribulação tranquilo. E por isso que eu pelejo ali, por isso que eu sofro, por isso que eu, né? Eu preciso aumentar a minha fé. Tudo é possível para aquele que tem fé. E quando eu digo tudo, não é que Deus vai fazer, se eu quero algo, Deus vai fazer aquilo que eu quero. Não, porque aquele que tem fé verdadeira consegue confiar na vontade de Deus. Esse é um ponto importante. Aquele que tem fé verdadeira consegue, confiar e entregar nas mãos de Deus. Não é a minha vontade, eu até apresento a minha vontade, o meu querer, mas é o querer de Deus que reina. E ali então Jesus, o Espírito só de ver Jesus já sacudiu o menino e tal, e ali Jesus fala, ordena que o Espírito saia do menino, e o Espírito sai, as pessoas pensam que o menino morreu, Jesus levanta o menino, olha quantas coisas aí, Quantas situações. E no final os discípulos perguntam para Jesus, mas por que a gente não conseguiu? Se o Senhor nos revestiu de poder, por que a gente não conseguiu? E aí a resposta é belíssima para todos nós, e presta bem atenção nessa resposta. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Tem coisas na nossa vida que nós só vamos conseguir conquistar pela oração. E eu quero te dizer mais, pela tua oração. Porque nós estamos vivendo uma onda do cristão 6 horas, 6 horas por mim. Você vai na igreja 6 horas por mim? Eu falo que é o cristão 6 horas. A oração tem que ser tua também. Não é somente a oração do outro. Tem coisas na vida que nós só vamos conquistar pelo poder da oração. Então assuma este compromisso na tua vida. Faça deste momento aqui, esse momento da homilia diária, é um momento já de oração. Peça com fé, aprenda a palavra de Deus e coloque em prática, que eu tenho certeza que é pela oração que você vai vencer as batalhas da sua vida. Então nós vamos rezar com bastante fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.